Que a paz de Cristo esteja com todos. Irmão Paulo Machado, canal Deixados para Trás e canal Sobrevivendo na Tribulação. Esta mensagem que eu estou trazendo agora, até pelo título vocês vão de ver que é muito séria, muito importante. Então, em nome santo de Jesus, eu quero que prestem muita atenção e compartilhem essa mensagem. Eu vou, de uma forma breve aqui, falar porque que surgiu a necessidade dessa mensagem aqui. Olha só. Ontem, dia 1º, eu peguei e fui... Devido a 3 casos que eu ouvi e que eu já vou passar para você, eu me levantei de madrugada para orar e enquanto eu estava no banheiro, para escovar meus dentes, tudo, antes de entrar na oração, que me veio a lembrança dos 3 casos e eu fiz uma pergunta em silêncio ao Senhor, mas como resgatar essas pessoas que estão nesse estado estão nesse nível de pecado? E me veio a inspiração de fazer esse vídeo. Então eu estou fazendo aqui essa mensagem. Deixa eu lhe falar os 3 casos para mim poder começar a mensagem. Eu tenho um canal que eu acompanho de vez em quando, porque eu achei muito interessante. Eu achei interessante o processo que o dono do canal fez de entregar flores assim para as pessoas na rua, sabe? Eu achei interessante, gostei muito, só que infelizmente já se desviou para outro lado, já foi para outro lado. Mas foi justamente por acompanhar esse canal e ver as atitudes que eu fiquei sabendo das 3 situações que eu vou passar para você agora. Primeiro, através do relato de uma moça que até bem jovem, eu calculo que ela deve ter aí no máximo seus 21 anos. Essa moça, ela vive de prostituição, ela vive de expor seu corpo nessas plataformas de conteúdo adulto. E ela vive de prostituição. E ela falou que um dos clientes que ela atendeu era um padre. E na hora ele ligou para ela, marcou tudo direitinho. Na hora que ela desceu do Uber para embarcar no carro dele para eles ir pro motel, ela olhou na lateral do carro assim, arquidiocese, não sei o que, não sei o que. E ela já gelou. Aí ela entrou no carro quieta, né? Não tocou muito no assunto, foram pro motel e tiveram o ato, tudo lá. E aí depois ela se atreveu, né? Naquele tempo que tinham ficado ali, ela se atreveu a perguntar. E perguntou: Você é padre? Eu disse: Sou. E esse homem bem tranquilo. Não, não se importou nem um pouquinho de responder. Só não deu muita vazão para ela fazer mais outras perguntas. Mas não, sou padre. Sem problema nenhum. Pagou ela, entrou no carro, saiu e foi. Aí uma outra, aproveitando que eu ouvi esse relato, eu entrei numa entrevista de uma outra também, bem jovem, e essa falou, né, que ela atendeu foi um pastor. Aí a coisa já começou a ficar mais complicada. Pastor, líder de igreja, e ela também atendeu, levou, quando chegaram no motel, ele pegou, falou para ela. Ela desconfiou de alguma coisa, em relação a alguma coisa ali ela desconfiou, e depois do ato perguntou e ele falou. Ele era pastor, casado,
líder de uma igreja e sem remorso nenhum, com uma prostituta dentro de um motel. E o terceiro relato é o mais terrível que eu vou falar agora. Por isso que eu botei o título aí, só para homens. Mas claro que não vai só homens assistir essa mensagem. Mas o título ele é chamativo assim para você prestar atenção no relato que eu vou falar. Eu vou procurar falar exatamente como eu ouvi, o que me deixou chocado. Chocado, chocado, chocado. Essa moça que estava contando isso, esse relato, ela conta que um cliente contratou ela, foram para aí o ambiente eu não me recordo se era motel ou se era no próprio apartamento dele ou no apartamento dela, não me recordo, tá? E esse cliente pediu para ela, essa mocinha, né, uma moça nova, passar bastante lubrificante na mão dela. Ele tirou toda a roupa e ficou na posição de 4, assim, e pediu para ela introduzir os dedos no ânus dele. E ficar um pouquinho nessa posição, fazendo esse movimento de vai e vem. Depois ele pediu para colocar mais dedos. E no terceiro estágio ele pediu para ela empurrar a mão toda para dentro do ânus dele. E ela ficou até perplexa que a mão dela toda entrou dentro do ânus desse homem. E ele pediu para ela continuar nesse movimento de vai e vem. E ela percebeu que depois de um certo momento ela estava até cansando o braço, a mão já. Esse homem teve um orgasmo e ejaculou. Ao ouvir isso eu fiquei abismado. Fiquei abismado. Olha, na minha sincera opinião, pode ser que não seja isso, mas na minha sincera opinião, esse é o estágio mais elevado assim de depravação que o homem, aí eu estou falando do gênero masculino, que o homem pode chegar. É o estado mais depravado. Sabe por quê? Porque ela falou que esse homem era casado, pai de família, um homem com dinheiro e tendo essa atitude, sabe? Então, o que eu vou falar aqui agora, eu quero que você preste muito bem atenção. O irmão Paulo que aqui, como você fala, já foi viciado em pornografia. E eu quero falar os 3 estágios para você observar e principalmente da sua necessidade de cura. Quando a gente entra em contato com a pornografia e fica viciado nisso, nós temos que tomar cuidado para não pender nem para as extremidades, para os extremos, porque se tu se direcionar para os extremos, tu cai ou numa homossexualidade ou tu cai numa pedofilia. E eu vou falar os termos aqui mesmo que ah, haja problema com o vídeo. Eu sei se atingir 2, 3 pessoas, para mim já tá bom, tá? Graças ao meu bom Deus que teve misericórdia na minha vida e eu não pendi para os extremos. Mas o que eu vou falar aqui agora, eu posso te garantir que esses 3 estágios, se tu não passou ainda, tu vai passar. E o melhor seria que já no primeiro estágio tu reconhecesse o teu mal e se arrependesse e procurasse ajuda. Então tá, qual é o primeiro estágio? O primeiro estágio é de emprestar os olhos e os ouvidos para a promiscuidade, ok? Na minha época não era tão fácil como é hoje. Então, eu tinha na época do videocassete, da fita cassete, sabe? Da fita de VHS, ali a fita cassete, fita VHS, tu ia na locadora, tu tinha que pegar, geralmente aquela
sessão de filmes adultos era uma parte em separado, né? Mas o primeiro estágio, ele vai começar a partir do momento que você se toca. Esse é o primeiro estágio, ok? Preste bem atenção nesse primeiro estágio. Ninguém fica viciado nessa questão de filmes adultos, na pornografia. Ninguém fica viciado se não se tocar. Pode ter certeza absoluta. Absoluta. Esse é o primeiro estágio. Muitos podem pensar, mas porque na verdade se contamina só olhando ou ouvindo, mas o estágio ele começa quando começa a se tocar, porque o que acontece? A partir do momento que o teu corpo produzir prazer mediante aquilo que tu ouve, que tu vê, é aí que fica o vício, é aí que chega o vício. E é aí que tu mergulha e tu passa e tu entra nesse primeiro estágio. Então, se você está nesse primeiro estágio, preste muito bem atenção. O irmão Paulo está lhe dizendo aqui. Eu tinha 13 anos quando eu fui apresentado a, a esse mundo, esse submundo assim. E aquilo ali foi um vício até os meus 26 anos. Quando eu aceitei Jesus e eu tive conhecimento desse pecado que eu estava, ok? Então, se você está nesse primeiro estágio, preste bem atenção, eu vou detalhar um pouco desse primeiro estágio para você. Pode ser que o vídeo fique um pouco grande, mas é importante você ouvir. Esse primeiro estágio, você vai se experimentar, você já deve estar se experimentando, e você vai perceber que ele vai aumentando a intensidade. Você se masturba durante o, o momento que você está assistindo, ou até mesmo não precisa ser quando você está lembrando ou quando você está ouvindo. E você vai experimentando, você vai vendo que algumas atitudes suas ali vão cada vez mais produzir prazer. E é aí que entra o fato que eu contei desse último caso. Porque o que acontece? O homem, a parte do órgão sexual do homem que é responsável por produzir esse prazer é a glande, é a cabeça do pênis. Mas também a próstata, ela tem algumas terminações nervosas, então ela manipulada de alguma forma, ela pode produzir prazer. E quando você descobre isso, você vai ver que, né, ela vai aumentar a intensidade que você até então não tinha descoberto, a intensidade de prazer. E é onde muitos homens, ao descobrir isso, começam a buscar por essa nova forma de atingir prazer. Aí que fica aquela questão. Mas então se eu faço isso eu sou homossexual? Não. Então eu tenho inclinação para me envolver com homens? Não. Foi uma forma a mais que o inimigo injetou na sua cabeça para você descobrir, e aí vai acontecendo, vai intensificando. Daqui a pouquinho você vai encontrar algumas outras formas de proporcionar mais prazer ainda. Aí é onde entra
é onde entra é, os objetos sexuais, e aí vai indo, vai indo, vai indo. Esse primeiro estágio é esse. Se você está no primeiro estágio, já fica mais fácil você sair disso. Vamos para o segundo estágio. O segundo estágio é que já não é mais suficiente você se tocar, e aí você tem que tocar. Tem que tocar, é, tem que tocar em outras pessoas. Tem que buscar essa satisfação ao tocar, ao ser tocado por outra pessoa, ao tocar por outra pessoa. É onde ah, os homens vão buscar essa satisfação nas prostitutas, nas garotas de programas, não é mesmo? Ou em outros relacionamentos, ok? E esse é o segundo estágio. E nesse estágio, quanto maior o poder aquisitivo, mais fácil você encontrar essa satisfação, esse segundo estágio. Então, se você entrou nesse segundo estágio, muito provavelmente você já está envolvido com outras pessoas e simplesmente para satisfazer a sua necessidade de prazer. Literalmente você vai ver que ao buscar esse contato, você vai buscar a sua satisfação, só a sua satisfação. É isso. Literalmente é isso, é a sua satisfação sexual. E aí é onde acontece desses homens casados, pai de família, tá aí dentro desses apartamentos privê, dentro de motel, com prostitutas, mulheres que vivem disso. E aí nós ficar ouvindo esses relatos que eu falei para vocês. Se você está nesse segundo estágio, é hora de você clamar por ajuda. Porque quando eu falo no terceiro estágio, você vai ver que é bem fácil você cair para o terceiro estágio. Nesse segundo estágio, pode ter certeza, você já está num nível de depravação bem grande. Pode ter certeza, bem grande. E a sua mente já está corrompida. Sua mente já está corrompida. Você está colocando em prática aquilo que você foi minando a sua mente assistindo pornografia. Você pode ter certeza. Porque os filmes de conteúdo adulto, eles são nada menos do que vamos botar assim, uma aula de como buscar o que você precisa para a satisfação do seu prazer. Então você vai replicar aquilo que você assiste justamente no físico. É muito raro quando você chega nesse estágio, você realizar com a sua parceira. É muito raro. Mas há casos em que não há um compromisso, não há, na verdade, aquele, vamos dizer assim, aquela união, né? Há casos em que acontece isso também, né? Mas uma pessoa devidamente formando um casal ali, né? No mínimo que se espera de respeito, não vai, você, homem que está me ouvindo, você não vai realizar com a sua esposa, a pessoa que está do seu lado. Você vai buscar fora isso, com certeza. Porque uma das coisas que acontece
nesse estágio, pode ter certeza. Foi feita até uma pesquisa e foi verificado isso, uma pesquisa no estrangeiro. Eu não me recordo se foi na Europa ou foi nos Estados Unidos, porque geralmente a gente diz, foi feito nos Estados Unidos. Eu me recordo dos dados, mas não me recordo onde é que foi feito exatamente. Em que 85% dos homens, depois de terminarem um ato com a prostituta, eles ficam com nojo daquela pessoa. Ficam com nojo que não podem nem olhar. Se sentem assim. Na Bíblia tem um caso bem pontual a respeito disso, que foi o filho de Davi, que estrupou a própria irmã, e aí depois ele primeiramente dizia que estava apaixonado por ela, e depois de consumir o ato, ele pegou um nojo tão grande que ele expulsou ela da companhia dele. Então, esse segundo estágio, você pode ter certeza, você está numa situação mais do que perigosa para entrar no terceiro estágio. Esse segundo estágio é esses casos que eu acabei de falar no começo do vídeo aqui, em que chega a esse nível de depravação que um homem pode chegar. E eu comecei a ouvir alguns outros relatos. Veja, são todas meninas novas, então é tudo recente, tudo questão, né? Não é da minha época lá, né? Lá em 2001, 2002, não, é tudo recente agora. Teve uma que relatou que um homem pediu para ela apertar os seus órgãos genitais com muita força e mandar até morder, sabe? Para você ver esse nível como é que chega. Então, se você está nesse segundo nível, como aconteceu com esse padre, com esse pastor, com esse homem que se permitiu fazer essa cena que eu não consigo nem imaginar, você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. Porque senão você vai entrar no terceiro nível. E esse terceiro nível, queridos, eu posso te garantir, ele vai acontecer se você não se arrepender. Irmão Paulo, você chegou no segundo nível, no terceiro nível, não cheguei nem no segundo nível, nem no terceiro nível, como eu falei. Mas eu sei que chega, eu chego aí até mesmo por relatos de pessoas que eu sei que já falaram para mim, e eu posso te garantir que tu vai chegar no terceiro nível. Qual é o terceiro nível? O terceiro nível é naquele que eu falei, dos extremos. E aí eu não vou não vou me deter num extremo, eu vou me deter num outro extremo. Não vou me deter no extremo da homossexualidade, porque aí já envolve mais coisas. Eu vou me deter no extremo da pedofilia e na depravação. Esse terceiro estágio já não é mais o suficiente você estar em contato com as pessoas, sendo tocado e tocando. Então você vai para algo mais desafiador. E aí, se você estiver entrando nesse terceiro nível, aí a situação é muito difícil, muito difícil. Aí é misericórdia de Deus, porque você não vai conseguir controlar, você já não se controla mais. Nesse terceiro nível, você precisa, para satisfazer a sua necessidade, dominar. Você precisa dominar ou ser dominado. Eu vou repetir, você precisa dominar ou ser dominado. Se você sente prazer ao ser dominado, vai acontecer o que eu já ouvi alguns relatos, só que agora está cada vez pior. Você sente prazer nisso, você vai se entregar ao que se chama de sadomasoquismo,
em que o prazer para você vai ser através de dor e humilhação, e você vai encontrar pessoas para realizar esse, esse desejo seu. Então você vai se sentir extremamente satisfeito ao ser humilhado, ao ser levado ao mais baixo nível que um ser humano pode chegar. Há relatos de homem que chegou a pagar, né, para mulheres cortar eles para sair sangue, ou urinar em cima, ou defecar em cima da pessoa, defecar na boca, urinar na boca, ou bater, ou apertar, quase que destruir o órgão sexual, fazer as coisas mais absurdas que você possa imaginar. Esse é o terceiro estágio, que é o estágio de sentir você ser dominado ou de dominar. E o de dominar é o pior de todos. Se você sentir essa necessidade de dominar, você vai dominar. E aí entra a pedofilia. Porque aí você vai sentir prazer em dominar, e você vai precisar dominar quem não resista a você. É muito raro acontecer isso entre um casal, mas pode acontecer também. Pode acontecer. Se você tiver parceira e ela se submeter, você vai dominar. E vai humilhar. E vai fazer coisas terríveis com essa pessoa. Geralmente, nesse terceiro estágio, se busca para essas mulheres que vivem nessa vida, e você vai fazer isso. Mas tem também a questão das crianças. Por que que um homem se sente atraído de fazer uma atrocidade com uma criança? É o terceiro estágio, o estágio de dominar. Então, tudo isso é acompanhado de imagens, acompanhado de vídeos, acompanhado de todo esse lixo. Você vai minando a sua mente, então você vai se sentir realizado quando você pega uma criança e faz essas atrocidades que a gente fica vendo aí. Se você chegou nesse terceiro estágio, é só a misericórdia de Deus na tua vida. Se arrependa imediatamente, porque a sociedade não aceita isso, Deus não aceita isso, não aceita pecado nenhum. Agora imagine você tocar numa criança. Imagine você fazer o que você está fazendo. Se você está me ouvindo e você está nesse terceiro estágio, você tem a necessidade de dominação. Imagine você fazer como uma criança, eu não consigo nem imaginar. É onde acontece desses pais pegar e abusar das filhas, ou de uma criança indefesa, uma criança que não tem maldade. Se você está nesse terceiro estágio, é hora de você se arrepender. Porque pode ter certeza, a mão de Deus pesa. E pesa, e pesa mesmo. Você vai ir para o inferno e você vai ficar a eternidade toda torrando. Se você caiu nesse terceiro estágio, se arrependa imediatamente. Se você chegou nesse nível, a hora é agora. Ao ouvir esse relato que eu estou falando para você. Como é que eu faço isso, irmão Paulo? Primeiramente, para todos os três estágios, primeiramente, você vai ter que confessar para alguém. Esse é o primeiro passo para te poder sair
tem que confessar. Mas está na Bíblia isso, irmão Paulo, tá? A palavra de Deus diz assim, ó, confessai as vossas culpas uns aos outros e oreis uns pelos outros. Quando eu tive conhecimento de que o meu pecado era muito grave, eu procurei o pastor. Nunca me esqueço, esse homem, um homem de Deus. Deus, olha que Deus vai colocar uma pessoa certa no seu caminho. Eu fui falar com o pastor Luiz, isso dentro da Igreja da Graça. Frequentava a Igreja da Graça. Eu fui falar com o pastor Luiz, pai do pastor Dani. Esse homem foi assim, ó, eu posso dizer, foi um anjo de Deus. Esse homem não me julgou, esse homem me deu umas palavras tão sábias e orou comigo ali. A partir dali, eu tive coragem para batalhar, porque vai ser uma luta, teu corpo vai sentir. Para batalhar, foram 3 meses batalhando contra a carne, até eu conseguir dominar isso. Então você vai ter que procurar alguém, vai ter que confessar o teu pecado. De preferência, alguém de Deus. Entre dentro de uma igreja, ore a Deus, fale, Deus, me mostra alguém. Procure alguém que seja de Deus para falar isso. Você tem que tomar essa atitude. Segundo, você vai ter que eliminar todas as portas abertas para você evitar de buscar essa satisfação. Teu corpo vai pedir. É a mesma coisa do que droga. Mesma coisa do que ser viciado em droga, ser viciado em álcool. Você vai ter que fechar essas portas. Se você chegou no 3º estágio, evite andar perto de criança, evite tocar em criança, ou evite buscar a satisfação através de ser dominado. Vai ter que evitar tudo isso, vai ter que evitar de ficar olhando, vai ter que evitar. Vai ser uma luta, vai ser fácil, não vai ser. Se você está já no 3º estágio, não vai ser, mas tem que começar, tem que se esforçar. Depois disso, você vai ter que começar a encher sua mente, ocupar sua mente. Se você ficar com mente vazia, se você ficar ocioso, os pensamentos que a sua mente poluída ela vai provocar e você vai cair. Porque ela está muito contaminada. Você vai ter que limpar sua mente. E isso, no meu caso, eu meditava bastante na palavra de Deus. Eu quase que devorava a Bíblia. Isso foi me limpando, me limpando, me limpando. Por último, você vai ter que orar. Sem oração, você não vai conseguir se libertar. Peça para ter um parceiro de oração se você está muito debilitado. Mas você vai ter que orar. Então, se você que está vendo esse vídeo aqui, você é, por exemplo, um pastor, como eu contei o caso aqui, você não se sente bem em conversar com a sua esposa, e agora, irmão Paulo, eu tenho um ministério, se eu falar aqui vão me tirar do ministério, irmãos. Irmão, você está tentando manter uma posição que você, pela palavra de Deus, você não deve nem estar aí. O altar do Senhor é santo. Você está subindo num altar para falar, pegando o microfone para falar da palavra de Deus em pecado. Você não tem nem que estar ali. Então, se você não consegue falar com a sua esposa, busque alguém de Deus, você tem que confessar. Tem que confessar. Tem que abandonar. Faça isso. Porque o Senhor vai começar a expor. Vai começar a expor. Você pode ter certeza, se você não tomar esses procedimentos que eu acabei de falar aqui, o Senhor vai te expor. E vai ser pior ainda. Vai te expor e vai ser pior ainda. Ficou um pouco longo o vídeo aqui, mas eu quero que você tenha a plena certeza. Alguém que não passou da primeira fase aqui, mas sabe, conhece, até mesmo pelos relatos, sabe que existe a segunda e a terceira fase.
Se você chegar na terceira fase, você pode ter certeza. É muito difícil sair. Tem que ter muita força de vontade. Se você não tiver força de vontade, você não sai. É cada vez pior, e aí o Senhor vai te expor. Vão te pegar. Vão te pegar, você vai ser preso, ou você vai ser humilhado, e você pode, de repente, encontrar até a morte. E se você encontrar a morte, você já sabe o lugar terrível onde é que você vai parar. Você, homem que está ouvindo esse relato do irmão Paulo aqui, tome muito cuidado. Se você não caiu nisso, mas está flertando, tome muito cuidado. Porque para quem já foi viciado, você pode ter certeza. Todo dia é uma luta. Todo dia é uma luta. O irmão Paulo aqui passa todo dia por uma luta. Pode ter certeza que todo dia é apresentado o mesmo prato. E se a gente cair e não clamar pelo Senhor para se levantar de novo, volta os 7 espíritos piores e o último estado desse homem se torna pior do que o primeiro. Olha aí uma conterrânea aqui do Rio Grande do Sul que foi para essa igreja aí que, na minha opinião, é uma seita. Produziu livro, produziu tudo, e aí agora voltou para a mesma vida e ainda pior ainda. Não acesse essas plataformas de conteúdo adulto, tome cuidado com o que você olha no YouTube, tome cuidado com o que você ouve, que o Senhor Jesus vai lhe abençoar, amém? Essa mensagem é importante. Irmãos, dá um like. Uma coisa simples de você fazer, dá o like ali, porque aí o YouTube encaminha para mais pessoas esse vídeo, amém? Qualquer coisa precisarem, vocês homens precisarem de mais orientação, aí na descrição está o meu e-mail. Envie um e-mail, o irmão Paulo vai lhe passar mais orientações, amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.